E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD. E hoje a gente vai fazer uma tier list com as cartas banidas do Yu-Gi-Oh! Então a gente tem aqui mais de 100 cartas, onde a gente vai organizar em alguns tiers aqui e relembrar quem são essas cartas que estão banidas aí no jogo, né? Provavelmente passando aí pelos seus porquês e principalmente perguntando se dá para tirar a carta da lista ou não. Então, eu separei algumas categorias aqui. Esse vídeo vai ficar dividido em duas partes, já aviso, porque são muitas cartas. E as categorias que eu fiz aqui foram Queime no Inferno, que é aquela carta que a gente nunca mais quer ver na nossa frente pro resto da vida. Problema estrutural, que são algumas cartas que a gente tem problemas no design da carta que impedem que ela apareça no jogo. Vocês vão entender quando aparecer carta dessa categoria. O não encosta no deck, por favor, que são aquelas cartas que mexem com o deck e aí isso acaba sendo problemático, mas que não necessariamente significa que elas têm que ficar banidas para sempre, mas que hoje não tem como exatamente por causa disso. Temos o Power Creep, que são cartas que são simplesmente muito fortes e que em algum momento talvez o jogo permita que essas cartas voltem com base no seu nível de poder. Aí a gente tem o dá para negociar, que é dependendo da situação, até dá para encaixar aquela carta ali e justificar que ela apareça no jogo. E a gente tem o pode tirar, que é realmente a carta não deveria estar banida. Então, bora lá, eu vou tentar fazer em alguma ordem e para isso eu também vou usar o Dueling Book aqui, onde eu vou filtrar. E nessa primeira parte do vídeo eu vou colocar aqui as spells e as traps. Então a gente vai primeiro olhar as spells, depois a gente vai olhar as traps e vai colocando aqui na nossa tier list. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar aqui com a Butterfly Dagger Elma, que é uma spell de equipamento, onde o monstro equipado ganha 300 de ataque, e quando essa carta é destruída e enviada para o cemitério enquanto equipada, ela pode simplesmente voltar para sua mão. E aqui então a gente tem um exemplo de carta com problema de design muito forte, né? Como vocês podem ver, essa carta ela não tem uma restrição de uma vez por turno. E o Yu-Gi-Oh! Não é um jogo que costuma dar errata nas cartas, principalmente cartas que não são clássicas, digamos assim. Então a gente tem muito pouca errata no nosso jogo. Por conta disso, essa Butterfly Dagger ela já começa aqui é, jogando aqui na categoria do problema estrutural, porque o fato de que ela não é uma vez por turno simplesmente impede a sua utilização. Deixa eu até dar um zoom um pouco maior aqui. Perfeito, maravilha. E é isso. Bom, agora a gente tem o Card of Safe Return, que tem, quando um monstro é invocado do seu cemitério, você pode dar um draw. Mesma lógica da primeira, a gente tem aqui uma carta que não consegue existir por conta do seu problema estrutural de não ser uma vez por turno. É muito fácil ativar esse efeito de quando um monstro é invocado do cemitério, né? Então a gente acaba não podendo ter esse tipo de carta com esse tipo de design dentro do jogo. Aí a gente tem a Cold Wave, que você só pode ativar ela no começo da main phase 1 e que até o final do próximo turno, ou melhor, até o começo do seu próximo turno, você e o seu oponente não podem jogar e nem baixar spells ou traps. Essa carta, ela com certeza ela não deveria existir e ela vai ficar inaugurando aqui a nossa categoria aí do cartas que a gente não quer nem ver pintadas de ouro na nossa frente. Então, só preciso achar ela, Cold Wave, vai estar provavelmente no C aqui, beleza? E aí ela vai entrar aqui nesse Queime no Inferno. Provavelmente a gente nunca mais vai ver essa carta na nossa vida. E aí a gente tem a Confiscation, que você paga 1000 pontos de vida, olha para a mão do oponente, escolhe uma carta e descarta. Bom, essa aqui eu nem preciso falar em que categoria que ela vai estar, né? Com certeza essa aqui não pode existir dentro do jogo, porque olhar a mão do oponente, entre aspas, gratuitamente, é muito complicado. E ainda mais descartar uma carta. Bom, a Delinquent Duel tem a mesma lógica, né? Ela paga 1000 pontos de vida, o oponente descarta uma carta aleatória, e aí ele tem que descartar mais uma à escolha dele, se ele tiver mais cartas sobrando. Então essa Delinquent Duel, simplesmente ela faz o oponente descartar duas cartas e por conta disso ela também entra nessa categoria. Aí a gente tem a Dimension Fusion, que ela paga 2000 pontos de vida e cada jogador invoca quantos dos seus monstros banidos eles tiverem, quanto for possível. Cara, essa carta ela tem até uma uma negociação assim, porque se você for olhar, ela precisa de todo um setup para funcionar, né? Porque na prática, né, cada jogador invoca, a gente tá falando que você mesmo vai invocar, porque você geralmente vai ativar essa carta no primeiro turno do jogo, né? O ponto é que essa carta, ela
tem o problema, eu acho que mais no nome do que no seu efeito. Como ela é uma Fusion normal Spell Card, ela acaba sendo buscável por diferentes cartas que acabam fazendo essa carta ser facilmente acessível e gerando combos muito malucos. Então, essa carta, eu acredito que se tivesse talvez um conserto no nome dela ou algo assim, não sei se isso seria possível, nem sei se tem errata que muda nome de carta, né? Isso teria talvez alguma relevância para essa carta poder voltar. Porque o efeito dela, apesar de forte, exige setup. E se exige setup, entre aspas, tudo bem ter uma carta muito roubada que estende o combo de um jeito forte. Então, eu acredito que o problema dela vai estar no design, essa Dimension Fusion, mas ainda também não tenho certeza de se ela vai. Essa aqui, né? Mas eu ainda também não tenho certeza de que ela mereceria estar no jogo. Então, tipo assim, eu vou deixar ela dentro da lógica do problema estrutural aqui. Porque ela realmente ter Fusion no nome faz com que isso seja especialmente incogitável. Agora, se ela não tivesse Fusion no nome, ainda seria uma carta muito roubada. Mas eu acho que daria para deixar no jogo, assim como, por exemplo, uma Monster Reborn da vida que pode. Tudo bem que essa aqui invoca quantos for possível. Mas tudo bem, eu acho que tudo bem. Seria muito forte, mas não é o fim do mundo. Bom, a gente tem aqui agora a Giant Trunade, que retorna todas as Spell Traps do campo para a mão. E essa aqui eu acho que eu já vou jogar uma opinião meio polêmica, porque eu acho que essa carta, ela até dá para jogar dentro do jogo. Então a gente tem aqui Trunade, beleza? Eu acho que eu vou deixar ela aqui no dá para negociar, porque se você for parar pra pensar, a gente teve o retorno da Pena da Arpia, que é uma carta forte, mas que não domina completamente o jogo. A gente tem cartas como Lightning Storm que complementam bem. A gente vai ter provavelmente a volta de cartas como a Heavy Storm, que também não é o fim do mundo. E essa aqui, que ela volta as Spell Traps do campo pra mão, ela não é a coisa mais roubada do planeta. Até porque ela pega aquelas Spell Traps do oponente e devolve pra mão dele. Por que, que essa carta ela é forte e é complicada? Porque existem combos onde você pega cartas que não são uma vez por turno e ativa, aplica o efeito, ativa a Trunade, volta pra mão, aplica o efeito de novo. Cartas como, por exemplo, Spiral Resort ou a Dragonic Diagram. Então, ela tem seus problemas de design, mas eu acredito que esses problemas sejam pequenos. Essa carta ela poderia figurar no jogo e ela não seria tão amplamente utilizada assim. Por isso que eu acho que essa Giant Trunade até dá pra jogar, mas a gente tem que dar uma negociada, não é tão simples assim. Bom, agora a gente tem a Graceful Charity, que, né, pelo amor de Deus, compra 3 e descarta 2. Isso aqui nem existe. Essa Graceful Charity, ela realmente, quem fez ela estava completamente maluco. Foi uma das cartas aí que não podia ter sido printada e que não tem o que fazer. Infelizmente, a gente não consegue nem achar um jeito de que essa carta faça algum mínimo de sentido. Então, paciência. Aí a gente tem a Heavy Storm, que, como eu comentei, pra mim, essa carta ela é uma das cartas que a gente pode considerar como pode tirar. Não necessariamente ir a 3 cópias, mas talvez ter uma cópiazinha dela seja suficientemente plausível. Ela é interessante porque ela destrói todas as Spell Traps no campo, não só as do seu oponente, o que pode ser bom para você, porque você consegue jogar algumas Spell Traps estrategicamente pro seu cemitério. Por exemplo, Charlaments, que tem umas cartas para setar e aplicar efeito depois. Então essa Heavy Storm ela tem utilidades para si próprio, mas eu acredito que elas não sejam tão dominadoras o bastante pra gente justificar que essa carta esteja banida para sempre. Então, eu acho que estamos na hora de tirar essa Heavy Storm, acho super plausível. Lembrando, este vídeo é de começo de agosto de 2025, tá? Bom, Kaiser Colosseum, essa aqui ela é complicada, se não me engano no OCG a gente tem até uma cópia dessa carta, ou talvez até mesmo 3, acho que uma cópia só. E o efeito dessa carta é o seguinte, se tem um ou mais monstros no campo do controlador dessa carta, o oponente não pode colocar um monstro na mesa se esse número excederia o número de monstros que o controlador dessa carta tem. Ou seja, enquanto você deixar essa carta na sua mesa, o oponente não pode botar mais monstros do que você na mesa. Isso é bem complicado porque interage muito bem com algumas estratégias de combo muito fortes. Então, essa carta ela tem o perfil de Floodgate. E por conta do perfil de Floodgate, eu acho que ela simplesmente não pode existir. Por mim, Floodgate só não precisa existir. Entretanto,
é aceitável que, tipo, a carta não é a carta mais insana do mundo, ela não é a Floodgate mais forte do planeta, mas não tem por que existir, esse que é o ponto. Não é nem que a carta é tão forte, mas é que ela não precisa existir pro jogo. Bom, aí a gente tem a Last Will, que essa carta ela é bem curiosa, inclusive. Ó, se um monstro no seu lado do campo foi enviado para o seu cemitério nesse turno, você pode invocar um monstro com 1500 ou menos de ataque do seu deck uma vez durante esse turno. E aí, embaralha o seu deck. Olha como o texto dessa carta é confuso. E a maneira com que ela funciona é muito engraçada. Por quê? Percebam que ela não fala que isso aí que você fez é uma condição de ativação, de se um monstro foi enviado para o cemitério nesse turno. Já começa por aí, o texto dela tá estranho. Mas supondo que seja uma condição de ativação, o que vem em seguida, que é invocar um bicho de 1500 ou menos de ataque do deck, não fala que é imediatamente. Ela fala que uma vez, durante esse turno, você vai poder fazer isso. Isso significa que, teoricamente, se for respeitar o que está escrito nessa carta, depois que você ativou ela, nada acontece, e aí, a qualquer momento do turno, você pode simplesmente pegar um bicho do seu deck e jogar na mesa. O que não faz o menor sentido. Então, essa aqui é um exemplo clássico do esquema de design estrutural da carta que não faz sentido, né? Porque estruturalmente essa carta faz com que um momento qualquer do seu turno mais pra frente você possa pegar uma carta e aí jogar na mesa. Então, isso não condiz nem com as próprias regras do jogo. Aqui a gente tem uma outra arte da Last Will, né? E aí a gente vai pra Mass Driver, que é uma spell contínua. Tributa um monstro no seu lado do campo para infligir 400 pontos de dano ao seu oponente. E aí, percebam, é claro, que essa carta ela nitidamente está voltada para FTK, né? Não está escrito uma vez por turno, isso significa que você consegue criar diversos loops para você ficar jogando monstros e isso acaba sendo problemático, porque você vai colocar muitos monstros na mesa, tributar todos eles e matar o seu oponente. Por conta disso, a Mass Driver, que inclusive eu não estou encontrando aqui, como é que é a carinha dela mesma, é um canhãozinho, será que ela tá como Driver? Essas cartas elas estão mais ou menos em ordem de... Aqui, achei. Bom, essa carta ela nitidamente tem um problema estrutural de não ser uma vez por turno, e isso faz com que ela não possa ser utilizada. Percebam que muitas dessas cartas que se tivesse uma vez por turno no texto elas seriam cartas fracas, o fato de não ter uma vez por turno façam que elas sejam boas cartas de FTK, né? Bom, então Mass Driver é uma aí, e a gente tem a Metamorfoses. Tributa um monstro, invoca uma fusão do seu extra deck com o mesmo nível do que esse monstro. É engraçado que no começo do jogo essa carta nem era tão forte assim, né? Mas hoje a gente tem uma gama imensa de fusões muito fortes para você utilizar. Então, você já imaginou essa carta dentro do jogo, você tributando um monstro, invocando uma fusão qualquer do seu deck? Uma fusão qualquer significa que você vai poder pegar realmente cartas extremamente poderosas e que ganham o jogo sozinha. Então, essa Metamorfoses, infelizmente, ela é impossível de voltar também. Ela é uma das cartas que a gente não tem como fazer nada que faça com que essa carta funcione no jogo. Bom, agora a gente vai para Mirage of Nightmare, que é uma spell contínua, aonde, durante a stand-by phase do oponente, você compra até ter 4 cartas na mão. E se você fizer isso, durante a próxima stand-by phase, ou seja, na sua próxima stand-by phase, você vai descartar o mesmo número de cartas que você comprou, ou a sua mão inteira, se não tiver o bastante. Essa carta é bem engraçada, que você pode passar sem nada na mão, com essa carta ativa, você compra 4 cartas no turno do seu oponente, essas 4 cartas elas vão ficar lá só até o final do turno do seu oponente, ou comecinho do seu turno. Isso significa que você pode ficar dando essas cartas se forem hand traps no seu oponente, com muita simplicidade, e no começo do seu turno, na draw phase, você pode ativar as spells quick. Então essa carta é realmente muito roubada dentro do que ela faz, e não tem jeito de consertar também. Então essa Mirage of Nightmare, ela é mais uma das cartas que a gente não consegue transformar essa carta em algo que faça sentido. Então, realmente aqui ela entraria ou no problema estrutural ou no Queime no Inferno. Eu acredito que pelo texto, pelo tipo de carta, é só um Queime no Inferno mesmo, porque não tem um problema estrutural. O efeito dessa carta faz todo sentido, né? É um efeito que tem lógica correta, mas que é problemático para o jogo. Então, não tem como existir, não entraria na categoria do problema estrutural, né? Bom, aí depois da Mirage of Nightmare, a gente tem a clássica, amada por muitos, odiada por todos os outros, Mystic Mine, que muita gente utilizou muito essa carta, e a gente que viveu o formato da Mystic Mine, a gente sabe como essa carta é roubada. Bom, pra quem não sabe, ela é uma spell de campo que
Basicamente, ela diz que quem tem mais monstros na mesa não pode nem ativar efeito de monstros e nem declarar um ataque. E no final do turno, quem tiver. Se os dois tiverem o mesmo número de monstros, ela se autodestrói. Bom, se vocês não perceberam, não poder ativar efeitos de monstro e não poder atacar significa que se você não tiver nenhum Spell Trap Removal no seu main deck, quando o cara ativa essa carta, você vai perder por decaut. E aí, isso é muito problemático, porque ela é o board break mais forte do jogo, porque ela força um decaut no seu oponente e principalmente ela força um problema estrutural de decklist coletivo, onde se você sabe que essa carta existe, todas as decklists vão ter que ser moldadas por causa da própria existência da Mystic Mine. Isso faz com que seja muito problemático, né? E aí ela com certeza vai ser uma das cartas que a gente nunca mais quer ver na nossa frente. E eu não acho nem que é por causa de problema estrutural, porque se você for ler o texto da carta, tá tudo certo, tá tudo condizente. Mas, pelo amor de Deus, não queremos mais ver Mystic Mine no jogo nunca mais. Bom, agora a gente tem a Original Sinful Spoils Snake Eye, que é uma carta de arquétipo, aí, a primeira de arquétipo que aparece com relevância competitiva, que é o Snake Eye aí. Essa carta ela envia uma carta virada para cima que você controla pro cemitério para invocar um nível 1 de fogo do seu deck. E aí ela pode depois, no outro turno, se banir do cemitério para pegar um Snake Eye ou Diablo Star do seu cemitério, adicionar um monstro nível 1 de fogo do deck pra mão e colocar o bicho que você pegou no fundo do deck. Bom, este texto, como vocês podem ver, ela é uma carta super condizente, super plausível como carta de arquétipo e eficiente dentro do que ela faz. Então, o motivo de ela estar banida é muito claramente, simplesmente, Power Creep. Então, realmente a Original, ela é uma carta que ela inaugura aqui a nossa categoria do Power Creep, porque apesar dela encostar no deck, ela não tem a cara problemática do encostar no deck. Ela encosta no deck de um jeito específico, de arquétipo. Tudo bem que não é tão específico assim, é qualquer nível 1 do deck, então nível 1 de fogo, né? Ela é problemática pro jogo, mas eu acho que é questão de Power Creep. Essa Original não seria a carta mais impossível do mundo da gente ver dentro do jogo. Então, se o jogo tiver com Power Creep muito alto, essa Original pode existir em algum universo paralelo, mas hoje não tem como. Spoiler, se o Power Creep tiver o bastante para essa Original poder estar no jogo, eu acho que você provavelmente não vai querer estar jogando esse jogo. Então, eu acho que ela nunca vai voltar. Ou melhor, eu acho que ela nunca deveria voltar, a menos que alguma outra coisa seja tirada em compensação. Por exemplo, remover o Poplar como banida e voltar à Original e ver o que acontece, talvez. Enfim, é isso. Bom, agora a gente tem a Painful Choice, que você escolhe. Essa aqui é a mais legal. Sempre que me perguntam qual é a carta mais forte do Yu-Gi-Oh!, eu comento que é a Painful Choice. Bom, você escolhe 5 cartas do seu deck e mostra pro seu oponente. O seu oponente escolhe uma para ir para sua mão. Todas as outras vão para o seu cemitério. Não sei se vocês perceberam, mas na prática tá escrito que você dá Foolish Burial de 4 cartas e ainda ganha uma carta na mão. Essa carta é completamente maluca, o design dela, e ela com certeza não deveria existir em nenhuma variante de Yu-Gi-Oh! Quando essa carta é ativada, o jogo ele realmente é completamente destruído em termos de recurso, porque você ganha muito recurso com essa Painful Choice. Então, impossível de utilizar. O mesmo vale aqui pro Pot of Greed, que simplesmente draw 2 cards, não tem o que fazer, porque o efeito dele é forte demais para existir dentro do Yu-Gi-Oh! Não faz sentido você ter uma carta que simplesmente se transforma em duas, sem nenhum custo, sem nenhum problema. E aí, é por isso que esse Pot of Greed não poderia voltar. Lembrando, muito interessante comentar aqui, Pot of Greed, ele definitivamente é uma das cartas mais fracas que tem na banlist. Ela é uma das cartas mais fracas, porque se o oponente ativar um Pot of Greed contra você, isso não aumenta drasticamente as chances dele de ganhar o jogo. Porque ter uma carta a mais, simplesmente, não é tipo a coisa mais potente do jogo que destrói com todas as nossas lógicas. Mas é uma coisa completamente incoerente. Não faz sentido uma carta se transformar em duas do nada. E aí, por isso, não tem como existir esse Pot of Greed dentro do jogo. Bom, Premature Burial, pra quem não conhece, é um equipamento que quando você paga 800 de vida e dá alvo no monstro do seu cemitério, você vai lá e invoca esse monstro por invocação especial e equipa com essa carta. E quando ela é destruída, destrói o monstro equipado. Não sei se vocês perceberam, em nenhum momento está escrito que é uma vez por turno. Por conta de ser uma spell de equipamento, você pode simplesmente revive um bicho,
ativa essa carta, revive um bicho, volta essa carta pra mão, ativa essa carta, revive mais um bicho, volta essa carta pra mão, e cria esse loop infinito, onde gera muitas coisas problemáticas. E é por isso que a Premature Burial não pode existir, não porque é uma carta super forte, porque ela é uma carta super justa, mas o fato de não ser uma vez por turno traz um problema estrutural muito grande dentro do design da carta. Agora a gente vai para a segunda página, aqui a gente tem outra arte da Premature Burial, e aqui a gente vai ter outro equipamento, que é a Smoke Grenade of the Teeth, que tem a mesma lógica. Quando essa carta é destruída por um efeito de carta, enquanto está equipada no monstro, olhe para a mão do seu oponente e descarte uma carta da mão dele. Bom, esse efeito já não precisava existir independente de qualquer coisa, mesmo que fosse só uma vez por turno. O fato de que ela não é uma vez por turno faz ficar completamente impossível essa carta estar no jogo, porque você consegue, principalmente por ser uma carta de equipamento, ficar lupando a Smoke Grenade e tirando diversas cartas, se não todas as cartas, da mão do seu oponente. Então, cadê o goblinzinho roxo? Não tô achando o goblinzinho roxo. Bom, então essa Smoke Grenade realmente também não tem como, por causa do seu problema estrutural de não ser uma vez por turno. Aí a gente tem a Soul Charge. Nossa, Soul Charge era legal. Quando eu comecei a jogar, essa carta podia. Ela era muito divertida. Já teve uma vez que eu ganhei do cara porque ele ativou uma Soul Charge e se matou. Bom, escolha qualquer número de monstros no seu cemitério, invoque-os e aí você perde 1000 de vida para cada monstro que você invocou. Você não pode conduzir a sua Battle Phase no turno que você ativa essa carta. E você só pode ativar uma Soul Charge por turno. Então, basicamente, ela é uma Monster Reborn coletiva e você perde a sua Battle Phase do turno. O que não é um problema se você fizer isso turno 1, principalmente. Bom, e é engraçado que ela já tá falando que ela é uma vez por turno. Eu tenho uma opinião polêmica. Eu acho que essa carta até dá pra negociar a remoção dela da banlist, tá? Porque a gente sabe que historicamente a Monster... Historicamente não. Vou mudar. A gente sabe que nos dias atuais, a Monster Reborn, ela é uma carta ruim. Ela é quase que objetivamente ruim. E é muito raro um deck que quer realmente utilizar a Monster Reborn. A Soul Charge, ela já tem uma postura completamente diferente, que ela gera coisas muito mais fortes. Mas, pra quem toma uma Talent... Sinceramente, eu acho que em muitos universos eu preferiria tomar uma Soul Charge do que tomar uma Talent olhando minha mão. E eu acho que isso é verdade na minha concepção, por conta de entrar no range de OTK de vez em quando, perde 1000 pra cada carta, que significa que se o cara invocar 3 bichos, ele já morre pra um Access Code batendo sozinho, coisas do gênero, assim, eu acho que torna essa carta um pouco mais utilizável. Mas eu acho que essa negociação... Você tem que ser um advogado muito bom pra me convencer que ela deveria voltar. Eu não acho que ela deveria voltar, mas eu acho que das cartas que tem na banlist, ela é uma das perfeitamente negociáveis com a sua volta. E aí, pra finalizar com as spells, a gente tem a The Forceful Sentry, que olha pra mão do oponente, escolhe uma carta e embaralha no deck, e aí o deck é embaralhado. Bom, nem preciso explicar, né? Essa The Forceful Sentry, ela não pode existir, porque ela olha pra mão do seu oponente, arranca uma carta de lá e tô de boa, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, não deveria existir, não faz sentido, não tem problema de design, o efeito dela é simples, claro e objetivo, mas não tem por que existir dentro do jogo. Então, com isso a gente termina aqui as nossas spells e agora a gente vai para as traps, que a gente começa aí, a gente tem poucas traps, a gente começa aí já com uma que faz a mesma coisa, né? Paga 2000 pontos de vida, revela a sua mão inteira e aí você olha a mão do oponente, bane uma carta até a end phase do oponente. Bom, não sei vocês, mas eu acho muito roubado ficar olhando as cartas da minha mão e eu não quero que isso aconteça. Então, pra mim, essa carta pode queimar no inferno tranquilamente. Inclusive, eu já tomei uma pointer no meio de um ICS, que o cara tirou meu circular da mão. E eu ganhei a partida, porque ele bricou. Dito isso, a Pointer of the Red Lotus tranquilamente fica aí nas cartas que não deveriam voltar nunca, porque não a mão deveria ser uma coisa sagrada. Olhar a mão do oponente não é uma coisa saudável. Aí a gente tem a Branded Expulsion, que é mais uma carta de arquétipo aí, que tributa um monstro de fusão, dá alvo em 2 fusões que estão banidas ou em qualquer cemitério, dá alvo em 2 não fusões que estão banidas ou em qualquer cemitério, e invoca os 2, um em cada campo. Se você tributou uma fusão que mencionou Albaz, você pode invocar os 2 no seu campo se você quiser. Adivinha? Você não vai invocar os 2 no seu campo. Por quê? Porque essa carta ela era utilizada para colocar um monstro que não deixa você fazer nada
no campo do seu oponente, que aí o seu oponente não pode fazer nada. Então essa carta é muito comum com cartas como, por exemplo, Gimmick Puppet Nightmare, que quando é invocado você não pode fazer mais nada pelo resto do turno, entre aspas, é claro, mas essa carta ela gera combos de pseudo FTK. Pseudo FTK que eu quero dizer é aquele negócio que assim, não matou no turno 0, mas fez um lock que ganhou o jogo, tipo, né, por exemplo, esses locks aí, boards impassáveis que não tem como penetrar de nenhuma maneira. E aí, essa Branded Expulsion é a cara do FTK, né? E como é um FTK de arquétipo, onde todas as cartas de Branded conseguem acessar ela com facilidade, infelizmente não tem o que fazer. E aí, essa Expulsion, ela não pode jogar dentro do jogo. Eu acho que ela não entra no fator power creep, porque eu acho que ela não poderia existir em momento algum. Ela simplesmente entra no Queime no Inferno, assim como sua imagem, porque ela não tem um problema de design. Se lê o texto dela, ele faz todo sentido, mas invocar carta no campo do oponente, pô, nada a ver, nada a ver. Então, não tem como. Bom, Imperial Order, uma carta que eu também vi jogar por um bom tempo. Uma trap contínua que nega todos os efeitos de spell na mesa. E aí, todo turno você tem que ficar pagando 700 de vida ou a Imperial Order se mata. Gente, essa carta aqui, complicado. Porque eu vi ela por um bom tempo no jogo. Se não me engano, quando eu comecei a jogar, ela tava banida, voltou e depois foi banida de novo. Não lembro como é que é a lógica. Mas é complicado uma carta que ela destrói toda uma estratégia. Vocês vão ver que tem até outra trap que faz isso também, mas não tem como, pô. Uma carta contínua que não deixa usar nenhuma spell. Ah, mas é só você fazer um deck com pouco spell. Isso aí tá obrigando o oponente a mexer na decklist dele por causa de uma carta que não é nem buscável, uma carta que é loteria. Complicado. Ah, mas e o oponente também não vai poder usar spell? Mais ou menos, né? Porque ele começou, usou o turno dele, todas as spells que ele queria, setou Imperial Order e não deixou você usar as suas. Ou seja, Imperial Order, Queime no Inferno, simplesmente não deve existir. E aí a gente vai pra Last Turn. A Last Turn, vamos lá, tem um texto grandão. E olha que complicado. Essa carta pode ser apenas ativada durante o turno do oponente, quando seus pontos de vida são 1000 ou menos. Você seleciona um monstro no seu lado do campo e envia todas as outras cartas no campo e nas mãos para os cemitérios. Depois disso, o oponente escolhe e invoca um monstro do deck dele em posição de ataque e ataca o seu monstro selecionado. Então, basicamente, você escolhe um monstro seu, joga todas as outras cartas do jogo fora e fala: você vai invocar o monstro do deck e vai tentar bater no meu bicho. Beleza? O jogador que perdeu o monstro perde o jogo. E, no caso, né, o player cujo monstro ficar sozinho no campo na end phase desse turno ganha o jogo. Qualquer outro caso resulta no empate. E aí, essa carta ela é o puro suco do problema estrutural. Muito engraçado o jeito que essa carta tá escrita. Porque essa carta, ela além de ter uma condição de ativação super estranha, que até aí tudo bem, ela faz uma coisa muito estranha, né? Ela fala que aqui o oponente invoca um monstro do deck em Face Up Attack Position e ataca o seu monstro selecionado. Ou seja, ela força um ataque a acontecer fora da Battle Phase. Aí, o jogador cujo monstro ficar sozinho no campo na end phase desse turno ganha o duelo. Aí você pensa, pô, então se ativa no começo do turno, aí eventualmente tem que acabar chegando na end phase. Mas e todas essas cartas que foram pro cemitério? Elas não podem ativar seus efeitos no cemitério e começar a acontecer um monte de coisa? Sim. Só que aí ela fala que qualquer outro caso resulta no empate. Ou seja, vamos supor que o oponente tinha um monte de efeito de cemitério. Aí ele começou a ativar um monte de efeito de cemitério, pá, e aí ele encheu a mesa, foi pra Battle Phase e te atacou e deu 8.000 de dano. Ele ganhou? Não. Porque o que está escrito aqui é que qualquer outro caso resulta em um empate. Então essa partida vai ter sido um empate, mesmo você tendo morrido. O que não faz o menor sentido. Essa Last Turn é uma carta realmente completamente sem sentido, que ela é o puro suco do problema estrutural, realmente. Não tem o que fazer para essa carta existir. Bom, aí a gente tem Red Reboot. Como eu falei, a gente tinha uma carta que não deixa usar Spell, a carta que não deixa usar Trap, ela tem igualmente o mesmo problema estrutural. A Red Reboot, ela inutiliza... Perdão, não é problema estrutural, né? Problema lógico.
ela inutiliza a existência de decks de trap, a possibilidade de decks de trap. Porque enquanto você tem Red Reboot no jogo, deck de trap não pode existir. E pior que isso, você sideia ela contra decks que não são de trap, porque traps são comuns para você fazer um full board mais uma trap por trás. E essa Red Reboot ela nega essas traps também. Isso acaba sendo uma lambança imensa, absurda, que faz com que essa carta não possa existir dentro do jogo. Infelizmente, eu gosto bastante da carta, mas ela não vai rolar. Bom, aí a gente tem Return from the Different Dimension. Paga metade dos seus pontos de vida, invoca todos os seus monstros banidos que forem possível. Durante a end phase, bane todos os monstros que foram invocados dessa maneira. Bom, não sei se vocês concordam, mas ela tem uma cara parecida com aquela que eu falei do problema estrutural que ela invoca tantos monstros banidos quanto for possível, né? Ela é até do mesmo arquétipo, digamos assim. Bom, ela eu acho que, por ser uma trap, ela teoricamente seria um pouco mais de boa de você deixar existir, mas ainda assim, cara, você invocar 1 milhão de monstros banidos, eu acho que isso é muito problemático, cara. Eu tô até quase voltando a pensar sobre essa Soul Charge, se ela realmente deveria estar no Dá Pra Negociar. Bom, como é que é a carta? É essa aqui. Bom, então a gente tem aqui o problema estrutural. Não, na verdade não é problema estrutural, pô. Como é que era a outra aqui? Acho que eu até confundi, vamos lá. Cadê a das cartas banidas? Aqui. Ah, não, essa aqui o problema estrutural é porque ela tem Fusion no nome, esqueci desse detalhe. A Trap, ela tem um conceito diferente, né? Ela tem a lógica. Ela não tem Fusion no nome, ela tem a lógica de que invoca um monstro de monstro banido. Então, tipo assim, a carta ela é super roubada. Mas eu não sei se dá pra falar que ela seria como um problema estrutural, porque o texto dela é super de boa. A outra tem problema estrutural porque tem Fusion no nome. Essa aqui eu acho que ela só não deveria voltar mesmo. Mas eu ainda vou deixar nesse dá pra negociar, porque é um efeito que você tem que combinar uma gama de informações para isso aqui funcionar, que eu acho que é plausível ela, em algum momento, ela existir. Talvez ela entraria até tipo no Power Creep, não sei, mas não é no Power Creep, porque teoricamente já daria para voltar isso hoje, se for para voltar. Bom, Royal Oppression, uma carta muito famosa aí, trap contínua, cada jogador pode pagar 800 pontos de vida para negar a Special Summon de um monstro ou um efeito que invoca um monstro por invocação especial e destruir essa carta. É engraçado, não sei se vocês perceberam, que ela nem dá chain em nada. É só tipo assim, o cara fala Special e você fala, vou pagar 800 de vida aqui. E aí o monstro simplesmente é explodido por conta própria, sem chain nem nada. Então, muito confuso o texto da Royal Oppression e ela entraria até em mais de uma categoria dessa lista, porque a gente tem o caso aqui onde ela entraria como problema estrutural, porque ela não gerar chain é uma coisa meio sem sentido, mas independente se ela gerasse chain 1 milhão de vezes, você poder ficar pagando vida para negar todas as Special Summon do jogo, não faz o menor sentido. Tem que queimar no inferno independente do seu problema estrutural. Então vou deixar ela na linha de cima. Ela não deveria existir independente de qualquer coisa. Bom, aí a gente vai para Self-Destruct Button, uma carta bem interessante também, que você só pode ativar essa carta quando você tá com os pontos de vida menores que o do seu oponente, e a diferença é 7.000 ou mais. Ou seja, você tá com 1.000, o cara tá com 8.000, você simplesmente aperta o botão de Self-Destruction e pá, os pontos de vida dos dois instantaneamente viram 0. Essa carta, ela também tem uma clássica postura de problema estrutural. O efeito dela faz todo sentido, você não tem dificuldades de resolver essa carta, mas os pontos de vida dos dois jogadores viram 0. Gente, qual que é a lógica de uma carta que ela pode ganhar uma match? Porque ela dá uma loss garantida, entre aspas, pro seu oponente. Isso significa que você pode ganhar game 1 e no game 2 fazer um setup para Self-Destruct Button. E aí você ativa um Self-Destruction Button, e aí você morre seu oponente também, e aí fica 2-1. Ou seja, uma carta que interfere no funcionamento da match como um todo, nitidamente ela tem problema estrutural de existência. Não é nem que o efeito dela é super específico e tal, porque ela força um empate, ela não ganha o jogo, né? Mas esse negócio de forçar um empate estruturalmente não faz muito sentido dentro do Yu-Gi-Oh! Bom, aí a gente vai para Sixth Sense, que declara 2 números de 1 a 6, e aí o seu oponente rola
um dado de 6 faces. Se o resultado for um dos números que você declarou, você compra esse número de cartas. Em outro caso, você envia o número de cartas do topo do seu deck pro cemitério, igual ao resultado. Gente, isso aqui é muito engraçado, pô. Isso aqui, imagina isso aqui num deck de Charlaments. Aí você pode falar, por exemplo, você declara lá 3 e 4. Se der 3 ou 4, você compra 3 ou 4 cartas. Se der 1, 2, 5 ou 6, você mila 1, 2, 5 ou 6 cartas. Ou seja, isso aqui seria muito forte. Faz muito sentido você, por exemplo, ativar essa carta e declarar 1 e 2. Aí se cair 1 ou 2, você até compra 1 ou 2 cartas. Se cair 3, 4, 5 ou 6, você vai milar esse tanto de carta, que é um número absurdo. Ou seja, essa é uma carta muito problemática pro jogo. Realmente, não é nem que ela tem um problema estrutural gigante, porque ela tem uma lógica que faz sentido, mas o problema estrutural dela tá no fato de que o efeito a se resolver é incerto, mas todos os efeitos da carta são muito roubados, porque milar cartas no Yu-Gi-Oh! É uma coisa muito forte. Então, eu acho que é especialmente problemático. O problema estrutural nela, eu acredito que tá no fato de você comprar muitas cartas. Na verdade, eu não vou nem deixar no problema estrutural. Vou deixar aqui só no Cayman Inferno. Porque não é um problema estrutural. O efeito dela faz todo sentido, tem toda uma lógica bonitinha, mas ela não pode existir. Comprar um número imenso de cartas ou milar um monte de cartas não faz o menor sentido. Bom, Summon Limit. Quem lembra da Summon Limit? Foi a, acho que mais recentemente banida dessa lista por enquanto. A gente tem aqui: ninguém pode invocar mais de 2 vezes por turno. Efeito simples, efeito bonitinho, efeito tranquilo e nunca mais quero ver esse efeito na minha frente. Floodgate não tem como. Floodgate impede antijogo aí, impede o oponente de fazer mais de 2 summons por turno. Eu acho que isso é especialmente problemático, então não quero mais ver essa carta na minha frente, nunca mais. A Trap Just Shoot, que é uma normal trap, ela se ativa quando o oponente tem 4 cartas ou mais na mão. E aí você olha pra mão dele, escolhe um monstro e volta pro deck. Bom, gente, o pessoal gostava de fazer carta que olha a mão do oponente, embaralha a carta no deck, envia pro cemitério e rasga a carta, né? Pô, muito aleatório. Tem muita carta que fica olhando as cartas da mão do oponente e não sei o que lá. Bom, Cayman Inferno. Aí a gente tem Ultimate Offering, que durante a main phase do oponente... Não, calma. Durante a sua main phase ou a battle phase do oponente, você pode pagar 500 de vida e fazer uma normal summon ou set. Cara, a Ultimate Offering, sinceramente, eu acho que de tudo que a gente viu até aqui, é uma das cartas que ela... Uma das poucas cartas que ela pode tirar. Eu não sei se vocês concordam, não sei se eu tô maluco, mas ó... Primeiro, ela é uma Continuous Trap. Ela é uma trap que não é fácil de acessar e que você só vai poder usar no turno do oponente. Segundo, ela só pode ser usada na Battle Phase do oponente. Então, Battle Phase do oponente é muito longe, cara. Se ele chegou na Battle Phase e tem uma carta setada, pô, pelo amor de Deus. E aí, a Normal Summon um monstro. Cara, você simplesmente fazer uma Normal Summon não é o efeito mais absurdo do planeta. Então, eu imagino que até dá pra gerar algumas porcarias com essa carta, gerar alguns negócios de FTK, de que ativa Temple of the Kings, aí você pode ativar uma trap no turno que foi setado, ativa isso aí, mas aí, pô, você deu uma Temple of the Kings, deu uma Ultimate Offering, pô, deixa o cara dar um monte de Normal Summon, deixa o cara ser feliz. Então, eu acho que, nesse caso, a Ultimate Offering é uma das que dá pra voltar. Eu não acho que vai ter nada consistente com Ultimate Offering em termos de FTK ou coisa assim, porque por ela não ser uma vez por turno. Então acho super aceitável essa Offering voltar. Aí a gente tem outra arte da Ultimate Offering, e aqui, por fim, a Vanity's Emptiness, que ninguém pode invocar por invocação especial. Olha que carta fofinha. Ninguém pode invocar por invocação especial. Quando eu comecei a jogar, ela podia uma cópia. Era a única trap que eu usava no meu deck de Mermail. Bom, ninguém pode invocar por invocação especial, não faz o menor sentido, né? E se uma carta é enviada do deck ou campo pro seu cemitério, ela se destrói. Então, basicamente, ninguém pode dar Special Summon, mas se uma carta cair no seu grave, ela se mata. Gente, isso aqui já é muito roubado. Também não tem como a gente ver essa carta jogar, porque a Vanity's Emptiness, que inclusive deve estar no final, aqui, ela funciona como se fosse uma Solemn Strike com bônus. Porque o cara ativa um efeito pra dar special, você dá Chain Vanity's Emptiness, nega a carta de lá, e o cara ainda tem que se virar pra botar uma carta sua no seu cemitério, sem dar Special Summon,
pra ela cair no Grave e ele poder voltar a dar Special Summon. Cara, isso não faz o menor sentido. Isso é muito impossível de utilizar. E é por isso que essa carta ela simplesmente não deveria existir. E aí, fechamos essa primeira parte aqui, deixamos só os monstros. Então, a gente ficou com as Spell Traps assim. A gente fez aí 40 minutinhos de vídeo. A próxima provavelmente vai ser maior, porque a gente vai ter mais texto pra ler e mais cartas. Mas bora lá ver como que esses monstros vão se sair. Então a gente fechou essa lista desta maneira, aonde as poucas cartas que eu identifiquei que talvez dê pra tirar seja a Heavy Storm e a Ultimate Offering. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal para vocês verem a segunda versão desse vídeo aparecer e a gente adicionar os monstros para essa nossa tier list. Então, muito obrigado. Até uma próxima. Valeu!